Boa noite a todos e estamos aqui em mais um Simplifique com a TCD. Semana passada nós falamos sobre cercar o dragão e hoje nós vamos falar sobre tatuagens e cicatrizes. A gente já deu algumas lives sobre tatuagens e cicatrizes, mas um grupo me pediu para falar sobre cicatrizes e tatuagens. Então, vamos lá. Simplificando com a TCD, onde a gente responde para vocês tanto a parte teórica e depois a gente responde a parte onde entra a técnica Coraza para dor. Boa noite a todos que estão entrando. Rocio, boa noite. Débora. Boa noite a todos. Então, assim, eu tenho tido resultados magníficos dessensibilizando. Nós vamos falar primeiro sobre cicatrizes. Dessensibilizando cicatrizes. Às vezes, essa cicatriz está tão bloqueada que às vezes você trata o seu paciente e ele não melhora. E é por uma palavrinha mágica chamada cicatriz. Então, a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes, antes de começar a tratar, você tem alguma cicatriz no corpo? Ah, doutora, tenho várias. Então, eu preciso ver, peço autorização. Eu não faço as cicatrizes presenciais, eu sempre faço as cicatrizes nas fotos, eu vou mostrar depois para vocês. Então, porque o cristal cai, e foi exatamente o que eu falei na live de cercar o dragão. O cristal cai e não age. Então, o que está acontecendo? Vocês sabem qual é a pior cicatriz? Importantíssimo tratar a cicatriz, faz total diferença no resultado dos tratamentos. Isso aí, Rocio. A pior cicatriz é a cicatriz de cirurgia de vesícula. Tanto faz a cirurgia aberta, que ela fica uma cirurgia em diagonal, mas hoje eles não fazem mais aberta, eles fazem por laparoscopia. Nossa, professora, mas é um corte desse tamanhinho e os outros mais 2 cortinhos desse tamanho. Vocês sabem onde passa esse corte da cirurgia da vesícula? Exatamente no VC15. E ele bloqueia o VC. E além dos outros 2 aqui, né, são outros 2 meridianos, estômago, rim, mas nós temos a cicatriz no umbigo, onde entra o laparoscópio. E aí também é o VC. Vocês já viram que várias pessoas fizeram a cirurgia de vesícula e ficam arrotando, ficam com gases, ficam estufadas. Mesmo depois de tempo, eu dessensibilizo a cicatriz e os pacientes melhoram muito. Qual outra cicatriz que tem muito? Cicatriz de cesariana. Só que a cicatriz de cesariana é esse tamanho. Então eu pego o quê? O VC, eu pego o rim e eu pego o estômago. Às vezes, quando ela é um pouquinho maior, eu vou pegar o baço, tá? Então, eu interrompo o fluxo de energia quando existe uma cicatriz. Então, a cicatriz, a energia sobe da terra para o céu
e desce do céu para a terra. Quando ocorre uma cicatriz, essa energia para, depois continua descendo, essa energia sobe, para, depois continua subindo. E o que acontece assim? Você pode ter bloqueios, tanto físicos, de dores físicas, quanto de dores emocionais. Por quê? O que vocês acham que nós temos quando nós temos uma liberação, quando o paciente faz uma cesariana? Vocês já ouviram falar em depressão pós-parto? Quando você libera a cicatriz da cesariana, você vai melhorar muito, às vezes de 70% a 80% a depressão pós-parto. Você trata, e o quanto antes tratar, até os 40 dias, melhor. Por quê? Porque vocês sabem que tem a fase da recuperação até os 40 dias. E você não pode ficar com dor nos 40 dias, porque senão nunca mais sara. Então, gente, é muito, muito, muito importante tratar as cicatrizes. Qual outra cicatriz que é terrível? A cicatriz da bariátrica, que você pega até vesícula biliar. Você pega tudo. Então, nós temos vários jeitos de tratar cicatrizes. Por exemplo, eu tenho um jeito de tratar a cicatriz aqui. Tem uma cicatriz aqui, eu coloco uma agulha aqui, uma agulha aqui, uma agulha aqui, aqui, aqui e aqui. E por que eu vou colocar agulha se eu posso colocar os cristais, diferente de cercar o dragão, prestem atenção. Se eu posso colocar os cristais Coraza, os cristais quânticos Coraza, e os cristais liberam as cicatrizes. Ah, professor, eu não acredito. Como que você sabe que libera? Através desse instrumento aqui, chamado pêndulo. Quando você coloca esse pêndulo numa cicatriz, ele vai, se pergunta, essa cicatriz está bloqueada? Sim. E aí você vai em cima e ele gira negativo em cima da cicatriz. A hora que você coloca os cristais na cicatriz, ele vai girar positivo. Se pergunta, essa cicatriz está dessensibilizada? Ele, sim. Olha que lindo. Esse é um trabalho, tá? Que esse eu posso mostrar, né? É uma cicatriz que eu já contei na coluna de um paciente bem idoso. Ele é avô de um amigo. Olha, Rocio. Lindo, né? Ele é avô do amigo do meu filho. Esse senhor, ele foi operar a coluna porque ele estava travado, tá? No meio da cirurgia, nós já contamos essa história aqui. No meio da cirurgia, ele teve um infarto. Eles não conseguiram eles só tinham aberto. Eles suturaram e foram lidar com o mais importante, né? Para salvar a vida dele. E esse senhor ficou travado na cama porque eles não conseguiram operar a coluna dele. Ele não levantava, não sentava, nada. E a filha dele perguntou se eu podia usar, né? Se eu podia fazer alguma coisa. Eu falei sim, porque ele não conseguia vir. E eu pedi a foto dessa cicatriz. Gente, eu fiz 4 semanas, tá? Também fiz o RMA, que a gente faz, mas nós dessensibilizamos com os mini gráficos e com os cristais, porque essa cicatriz estava bloqueada. Primeira semana, ele já sentou na cama,
Segunda semana, ele já estava andando de andador. E na quarta semana, eu encontrei ele almoçando no restaurante que eu fui almoçar no sábado. Ele levantou, me deu um abraço, já estava andando de bengala, claro, mas estava totalmente sem dor, 5% de dor, e já estava andando. Somente liberando a cicatriz da cirurgia que ele não fez, que abriram e fecharam. E que meridiano que passa ali na coluna? O VG, né? Faz o governador. Tá? Tem um caso muito interessante também de uma paciente, ela já faleceu. Ela veio no consultório que ela estava com problema de tendinite no punho, ela trabalhava no banco, no Itaú. E o que aconteceu? Ela veio para fazer acupuntura para dor no punho. E eu perguntei para ela, você tem alguma cicatriz? Ela falou, tenho, Linéia. Eu tenho uma cicatriz em S, no meio da coluna, exatamente em cima do tendão romboide. Ela tirou um câncer, tá? Tirou um câncer. E eu dessensibilizei, antes de fazer qualquer coisa, eu perguntei, quanto está, faz isso aqui, quanto está a sua dor no punho? Tá 8, Linéia, 9, eu não tô conseguindo fazer esse movimento aqui. E ela tava de licença do banco. Aí eu dessensibilizei a cicatriz dela. E eu perguntei, ela fez assim, nossa, o que você fez? Melhorou já 50% da dor, 60% da dor, sem fazer nenhum tratamento, somente liberando a cicatriz. Então, gente, é maravilhoso você tratar cicatrizes. Tem um paciente meu também, que ele estava com um problema de dor nas pernas, e eu perguntei se ele tinha cicatriz, ele falou que ele tinha uma cicatriz pequena no joelho. Boa noite, Ângela. Uma cicatriz pequena no joelho, uma cicatrizinha de apêndice, fui liberado e tal. 3 sessões e ele continuava com um pouco dessa dor nas pernas e na virilha. Daí ele falou assim, doutora, eu esqueci de falar, eu tenho uma cicatriz na região inguinal, que eu fiz cirurgia de hérnia bilateral. Fizemos a dessensibilização e a dor cessou toda. Então, a primeira pergunta sobre cicatrizes. As cicatrizes interrompem o fluxo de energia, tá? E se você interrompe o fluxo de energia, seus tratamentos podem bloquear. Alguma pergunta sobre cicatrizes que vocês querem falar para mim? Então, continuamos o nosso tratamento com os cristais, somente esse, liberando cicatriz, não preciso fazer aurículo, não preciso fazer ATCD, nada. Então agora, nós vamos falar sobre tatuagens, né, Rocio? Então é assim, tatuagens são prejudiciais? Sim, tatuagens são prejudiciais mesmo. Ai, professora, mesmo aquela pequenininha aqui, sim, o que meridiano que passa aqui, gente? Meridiano da vesícula biliar. E agora eu vou ler uma coisa para vocês, que eu achei para contar para vocês, e a última coisa, vocês vão ficar pasmos, porque nem eu sabia. Foi uma coisa assim, que a hora que eu chegar lá, eu vou contar para vocês. Quando a agulha da tatuagem penetra na pele,
o corpo reage como se estivesse sob ataque. Cuidado, Rocio, mas não tem nada a ver com a tua menina. Esse processo é desencadeado pela percepção da tinta como uma substância estranha que ativa uma resposta imunológica imediata. Os macrófagos, células do sistema imunológico, desempenham um papel crucial nesse processo. Sim, a tinta da tatuagem pode fazer mal porque ela contém metais pesados e substâncias químicas que entram na pele e viajam pelo corpo. Os riscos mais comuns, além de os meridianos interromperem o fluxo de energia, são alergias, infecções e irritações. Riscos à saúde: alergias e coceiras, cores como o vermelho causam mais reação na pele com o tempo. Infecções ocorrem se a tinta ou o material não estiverem limpos. Viagem da tinta: pedaços do pigmento saem da pele, escutem isso, saem da pele e param nos gânglios linfáticos do corpo. Substâncias tóxicas: algumas tintas possuem vestígios de chumbo e outros metais que podem ser perigosos a longo prazo. As tintas de tatuagem contêm pigmentos da cor, líquidos para misturar, conservantes e muitas vezes metais pesados. Os pigmentos podem vir de minérios da terra ou de misturas feitas em laboratório. Do que a tinta é feita? Pigmentos coloridos são os pós que dão as cores. O preto usa carbono ou ferro. O branco usa dióxido de titânio. Cores vivas usam elemento como cromo verde, cobalto azul, cádmio amarelo. O vermelho pode conter substâncias mais fortes como o mercúrio. Já não chega a água com mercúrio, né? Líquido condutor do veículo. É a base líquida que segura o pó colorido para ele passar bem na agulha. Pode ser água pura, álcool ou glicerina. Outros elementos guardam a mistura limpa e sem bactérias, mas também podem carregar traços de níquel, chumbo e outras impurezas industriais. Vixe, já tem alergia por alimentos com tingimento, imagina as tatuagens, bem isso. Sim, parte da tinta da tatuagem pode migrar do local da aplicação para o sistema linfático. Por isso os gânglios linfáticos a gente precisa liberar muito. Ó, Rocio, mais uma dica para você. Não é para você, tá? E em menos escala para a corrente sanguínea, transportada por célula de defesa ou pequenas partículas. Embora maior parte do pigmento permaneça fixado na pele. Para entender melhor como as partículas de tinta interagem com as células de defesa do organismo. Gente, vocês estão preparados para que eu vou contar agora? Que eu coloquei a mão na minha testa e falei assim, eu não acredito nisso que eu estou lendo.
procurei em vários sites e é verdade. Ai, a diferença entre uma tatuagem memorial de memórias comum e uma tatuagem com cinzas da cremação é o que o tatuador trabalha com tinta já preparada com uma pequena quantidade das cinzas do seu ente querido. Gente, eu não acreditei nisso. As pessoas pegam um pouquinho da cinza do pai, da mãe, sei lá, do irmão, e entregam para o tatuador misturar na tinta para fazer uma tatuagem de memória, memorial. Eu não acreditei, eu fui pesquisar e é verdade. E hoje, com tudo que está acontecendo, as pessoas vão fazer. Porque os tatuadores sabem disso. Então, gente, eu falei, eu vou falar isso, né? Estão usando a lei da física. Nada se cria, tudo se transforma. Ai, meu Deus. Ângela, já não chega o luto que a gente vive. A gente demora para cair a ficha, demora para você sair do luto. Aí você vai lá e coloca mais coisa nesse luto. Tá? Ai, tem que rir mesmo. Tem que rir para não chorar. Meu Deus do céu. Agora, o que nós fazemos com as tatuagens? Exatamente o que nós falamos na live passada. Cercamos o dragão. Para quem não assistiu a live de terça-feira passada, está no YouTube e está aqui no Instagram, tá? Então, nós cercamos o dragão, porque normalmente as tatuagens são redondas, são ovais e a menos aquelas escritas assim, que você pode colocar o cristal em cima um do outro, né? Ai, até me deu taquicardia aqui. Então, você cerca o dragão. E o que você faz em primeiro lugar? Põe o dedo na tatuagem. Vou ensinar para quem sabe pêndulo, né? Para quem lida com pêndulo. Essa tatuagem é tóxica? Sim. Essa tatuagem não é tóxica? Não. Então não precisa liberar. Para quem não mexe com pêndulo, nós vamos fazer o ring test. Nós vamos fazer... A gente fecha aqui, vou fechar assim, tá? E aí eu posso me dar um sim e me dar um não. Então, sim é travado e não é aberto. E aí, esse minguinho aqui, você coloca na tatuagem. Essa tatuagem é tóxica? Sim. Essa tatuagem é tóxica? Não. Isso chama-se ring test. Outro ring test que eu aprendi muito com o Dr. Vu é muito legal. Você pega o dedo do meio, pega a primeira falange, coloca o indicador na primeira falange, tá?
E você vai testar. Me dá um sim, é preso. Me dá um não, o dedo não aguenta ficar. Então você coloca o minguinho ou esse aqui e pergunta: essa tatuagem é tóxica? Sim. Essa tatuagem é tóxica? Não. Mais simples assim, tá? Nós temos o O-ring test do dedo, do anel, temos o O-ring test do dedo médio com o dedo indicador e é super legal. Vocês podem fazer isso aqui até para ver se você é alérgica a algum tipo de alimento, tá? Que é o O-ring test que a gente usa. Eu uso para fazer teste o meu pêndulo, ok? E aí, se deu tóxico, você vai cercar o dragão com os cristais. Lá eu tenho o desenho em que eu posso colocar agulha e uma no meio, ou eu cerco o dragão com os cristais. Norte, sul, leste, oeste e os colaterais. Tá? E aí nós fazemos os 5 tratamentos que os nossos alunos sabem. Mas cercar o dragão é assim que a gente usa. Tá bom? Alguma pergunta? É de ficar pasmo com essa última coisa que eu li, né? Mas vamos lá. Vamos em frente. Sempre. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre cicatriz e sobre tatuagem? Essa live vai ficar gravada, tá? Então, é isso aí, pessoal. Quinta-feira, voltamos ao nosso café com ATCD, que a semana passada eu não pude fazer o café, porque eu tinha um paciente de fora para atender, nesse horário que ele só podia. Sim, esses tratamentos são ótimos, principalmente usando os cristais. Os cristais na hora liberam. E a hora que você faz isso aqui, essa tatuagem tá tóxica? Sim, a hora que você coloca os cristais, você pergunta: essa tatuagem está tóxica? Não, é impressionante. Imagina, Rocio, obrigada, professora, por todas essas valiosas informações. Né? Então, vocês viram ali que cada cor de tinta gera o preto, carbono ou ferro, o branco, dióxido de titânio, o verde, cromo, cobalto azul e cádmio amarelo. E o vermelho pode conter substâncias mais fortes como o mercúrio. Cláudio, essa pergunta está na minha live de cercar o dragão da semana passada. Veja bem, então, vamos dizer que aqui esteja uma cicatriz, tá? E final de cicatriz, agulha em 45 graus, início de cicatriz, agulha em 45 graus, em 45 graus para cada cicatriz e em 45 graus para cá da cicatriz. Se você for cercar o dragão, como você está perguntando aqui, não são perpendiculares. Elas são... eu vou cercar o dragão aqui. Ah, tem aqui, ó. Eu vou cercar o dragão aqui, numa ferida, tá? Eu cerco o dragão para baixo, para cima, pro lado, e a única agulha perpendicular é a do meio, tá? Entendeu? Deu para entender?
Cláudio, deu para entender? Sim, o amarelo é radioativo. Isso. Então é assim que você cerca o dragão, com agulha. Para baixo, para cima, pro lado e uma perpendicular no meio. Me fala se deu para entender, se era essa a sua dúvida, Cláudio. É Cláudio Sérgio Silva. Ah, beleza. Obrigado. Por isso que a gente usa, por exemplo, numa ferida, cercar o dragão com os cristais. Daí você encosta, né? Na foto a gente não faz neles norte e sul, leste e oeste e os colaterais, tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração. Deus abençoe e até quinta, se Deus quiser. Ó, peraí. Débora, quantas sessões podem ser feitas? Nós fazemos de 4 a 5 sessões, tá? Para feridas, por exemplo, a semana que vem eu vou postar uma ferida de um pé e nós estamos na 5ª sessão e a ferida já fechou. E aí, para dessensibilizar cicatrizes, umas 3 ou 4 semanas, daí você descansa 3 meses e aí você repete porque essa cicatriz fica tóxica novamente, tá bom?